Papo Sintonia, com Patrícia Tosta. É isso, gente. Começando mais um Papo Sintonia pela sua 106.1. Para quem está ao vivo, acompanhando a gente, pode participar e interagir através do chat aqui do canal do YouTube, @CardealFM, ou também pelo nosso WhatsApp, que é o 996573998. Quem vai ouvir depois, aí no replay, em um dos nossos canais, pode deixar também o seu comentário. E dentro desse bloco, nós vamos falar sobre o florescer, né? Florescer, como todos nós podemos florescer. Florescer na espiritualidade, a importância dessa conexão divina para o nosso florescimento integral. E olha que tema profundo. Quem vai nos ajudar nessa reflexão é a Ana Santos. Ela é pedagoga, ela é presidente da União das Sociedades Espiritualistas, Filosóficas, Científicas e Religiosas, a Unisós, também coordenadora da Casa das Religiões Unidas da Bahia. E está aqui com a gente, com muito prazer a gente te recebe, Ana, bem-vinda. Obrigada, Patrícia, é uma honra muito grande estarmos aqui conversando de temas tão importantes, né? E você trouxe um tema num momento especial, no momento que a primavera chegando, e a gente vai falar de florescimento espiritual. Como é belo, como é bonito a gente ter nascido, porque todo mundo já nasceu com todos os valores, com tudo, com luz, tudo, porque tudo é som, luz e cor. E chega esse período, a gente vai crescendo e os nossos pais foram nos conduzindo para esse florescimento espiritual. E, na realidade, somos nós que, quando crescemos mais, que o nosso coração começa a dar aqueles sinais, que a nossa alma deseja conhecimentos, às vezes aqui, ali, acolá, a gente sai nessa busca. Eu acho o mais bonito da nossa caminhada da vida é a nossa infância espiritual. Eu chamo de infância. Sim. Por quê? Por que é infância? Porque nós estamos na busca. Eu quero alguma coisa e não estou encontrando. Parece quando a gente está brincando de esconde-esconde, né? E aí sai Tem aquela aí, sensação que está faltando alguma coisa, mas onde está isso? Eu estou aqui, mas aqui é bom, mas minha alma está querendo mais, eu estou querendo mais alguma coisa, onde é que eu vou achar? E você sai procurando. Isso que eu estou falando, eu tenho certeza que a maioria das pessoas passaram por isso, porque eu também passei. Aí sai buscando até que quando chega num determinado caminho, que a gente chega naquele lugar, seja lá qual for a religião, a tradição, não importa nada disso, mas sua religião, sua tradição, é aquela que você se sente bem, você se sentiu bem lá dentro, é esse o seu lugar. Aí a gente começa, agora sim eu encontrei. E é nessa hora que começa, né? Esse belo florescimento mais resistente, mostrando, né, através de ações, de um entendimento maior, e a gente se sente feliz. Dado o tempo, concluindo, Sim. Dado o tempo, você está ali, mas daqui a pouco não, minha alma ainda está querendo mais, porque a evolução, ela é incessante, ela é infinita, e nós sempre estamos buscando algo a mais. Por isso que tem tantas escolas espirituais na Terra e que não é para se dissociar, é para todos nós estarmos unidos, né? Com essa amizade, amizade espiritual, amizade social, tudo junto, que é bem melhor, e continuarmos a nossa caminhada. Como você falou, somos quando crianças, né? Estamos nessa busca e talvez nessa busca, nessa sede desse florescimento que a gente está falando aqui, dessa conexão divina, a gente traz isso, está na nossa marca. A gente nasce como seres espirituais para viver aqui uma experiência humana. E essa sensação, muitas vezes, vazio, é saudade, talvez, né? Do lugar de onde a gente veio, da nossa origem, né? Da nossa pátria espiritual. Pois é, da nossa casa. Sente saudade, sente aquela falta. E é isso mesmo que você falou, Patrícia. Hoje eu estou sentindo uma sensação diferente, né? Pois é. E a gente começa a buscar. É momento de você parar um pouquinho, faça sua conexão com o divino, olha aí a importância disso, né? Meditação, uma oração. E parece que nada preenche. A pessoa fala assim, mas eu vou comprar um carro novo, talvez seja um emprego novo, talvez porque eu ainda não casei, não encontrei aquele grande amor. E essa coisa continua.
porque talvez seja essa falta dessa ligação com Deus, né? E esse florescer, a importância dessa conexão divina para o florescimento espiritual. Quando é que a gente floresce espiritualmente? É quando a gente se lembra de quem nós somos em essência? E a gente retoma? Eu acredito sim que seja quando a gente retoma, quando a gente lembra. Porque o que a gente tem que dizer é o seguinte: essa busca, ela é incessante, ela não para. E o nosso florescimento também, ele não para, ele não pode parar, porque ele é infinito. Se a gente não tem os mestres, seres evoluídos, anjos, arcanjos, tanta coisa, e nesse processo de evolução, nós vamos nessa caminhada, e por esse motivo, a gente sempre está buscando, está querendo crescer para poder entender mais o processo dessa divindade, desse Deus que nos dá tanta energia. Entender todo esse processo, gente, isso não é coisa muito fácil, né? É algo muito interno e é cada um dentro do seu nível de consciência que vai procurar ter essa compreensão. Então, isso aí é que é bom demais, né? Porque é uma luta. Exatamente. E o retorno disso, né, a compensação disso é muito grande. É como se chegássemos aqui, né, encarnamos, seres espirituais encarnados, e vamos viver aqui esses embates da vida humana. Começando dentro, às vezes, da própria família, às vezes até no próprio nascer a gente já enfrenta ali dificuldades, né? Na própria concepção, lá dentro da barriga, na vida uterina, a gente já está enfrentando desafios, ainda nem nasceu. A gente veio fazer o quê? A gente veio passar por provas. Por provas. Está na hora de fazer a prova mensal, como a gente tem na escola, vamos fazer a prova para poder ver se estamos prontos. A gente passa por testes toda hora, né? Toda hora. Se não foi aprovado, vai repetir a ação. Então, a gente sempre tem que buscar o quê? O nosso aprimoramento, a nossa consciência, para poder a gente fertilizar. Você bota uma plantinha num vaso, nós somos essa plantinha que estamos aqui na Terra. Então, tem que adubar. Aí vai adubar com o quê? Com os valores, com as amizades, com a nossa fraternidade, com a nossa cooperação. Tudo isso vai adubando e vai nos dando força para poder a gente continuar na nossa caminhada. Né? Porque só com a nossa característica humana, às vezes, é difícil, né? Lidar com certas coisas, lidar muitas vezes com a frustração, com as injustiças que acontecem, né? Nessa vida, com as pessoas, às vezes, as calúnias, as pessoas, às vezes, que nos magoam, né? Por certas coisas, a gente fala assim, nossa, eu fiquei tão decepcionado com aquela pessoa. A gente coloca muita expectativa muito grande no outro, e o outro é humano também, esquece. Também, exatamente. Aí, se a gente não tiver essa ligação divina para saber, inclusive, perdoar, que aí não tem nada a ver com a religião, o perdão tem a ver com o nosso ser. Tudo isso são leis. Como é que a gente vive? São leis para a gente ser melhor, não é? E não esse negócio, isso é religião. Gente, não é isso. Imagine se a gente for olhar todo o material que a gente tem em mãos nas nossas bibliotecas, dos grandes seres que passaram aqui na Terra, eles trouxeram tantas coisas maravilhosas e nos mostraram, o caminho é esse, né? Se você ler o material Buda, ensinou equilíbrio, a retação, meditação, a reta palavra, tudo isso a gente tem que fazer, o bom pensamento, a gente não pode caminhar de outra forma. Você vê, Francisco de Assis trouxe uma lição fantástica para a gente, essa irmandade, esse amor à natureza, a tudo que ele achou de belo e deu exemplo, né? A gente, Mestre Jesus, a gente pode falar profundamente dele, né? Que nos trouxe tanto amor, nos ensinou o amor. Sim. Ele, gente, aquele lugar ali precisa implantar o amor. Veio ele para fazer essa bela tarefa de implantar o amor, que até hoje estamos aí na luta para implantar o amor. Muitos se abriram, né? Floresceram mais, deram frutos até, mas precisa permaneceram ainda. fechados. Você falando agora, veio aqui à minha mente, né, aquele botão da rosa ou das flores. Isso. E ela tá ali fechadinha, naquele botão, fechadinho, verdinho. De repente, ela vai passando o processo e abre. Às vezes a gente tem até uma surpresa da cor daquela flor, daquela rosa, o perfume que ela exala. E assim como essas flores que a natureza vai trazer pra gente agora na primavera, a gente vai ver isso acontecer. Tem pessoas que permanecem ali, aquele botão fechado, né? Mas está tudo dentro dela, a beleza está ali, já nasceu. E o que impede, então, da gente
abrir. Tem gente que vai nascer botão e às vezes passa dessa vida botão ainda e não se permite abrir e mostrar a beleza que ela trouxe. Aí você está vendo, Patrícia, o quanto é importante a gente olhar a natureza e compreender e a gente começar a entender que nós somos a natureza, nós fazemos parte da natureza, porque a natureza ela está contida também dentro de nós nesse processo de unidade e ela nos dá lição. Gente, vamos parar para olhar a natureza. Esse exemplo que você trouxe aí da rosa, você imagine, a gente olhando tudo isso. Então, a gente tem as estações do ano, por exemplo. O que é que acontece nas estações do ano, né? A gente olhar, comparar com a nossa vida, a gente vai ver. Nós saímos agora, verão, inverno, né? As flores, as plantas estão adormecidas. A gente internamente também está num suposto repouso, que não é repouso, mas lá dentro está tudo acontecendo, sendo trabalhado, porque a gente ainda tem o colo da Mãe Divina, né, para embalar a gente nessa hora. Então, quando chega agora a primavera, aí vem o florescimento, as plantas vão se abrir, vai florescer. A gente também, preste atenção como a gente fica numa primavera. Depois da primavera vem o verão. O verão é vida. Ave Maria, todo mundo quer a praia, tá com sol, tomando aquele calor, entendeu? Então, você veja, tudo tem conexão. Nada está solto nesse mundo. Tudo é unido. E a gente tem que prestar atenção nisso. Por isso que a gente tem que amar a natureza. Porque quando você abraça a natureza, você está abraçando a mãe, porque ela é nossa mãe também. Exato. E ela vai dando sinais, né, Ana? Eu fico pensando assim, que a religião, e você traz aí essa instituição que reúne essas entidades religiosas, cada uma vai ter os seus signos, os seus símbolos, as suas formas, né, de manter essa conexão. Algumas usam alguns instrumentos para isso, alguns rituais para fazer essa conexão. Mas tudo está dentro, né? Independente de estar vinculado a uma religião, seja ela qual for, nós já temos essa conexão com o Pai. E sozinhos podemos agora, dentro de uma religião, isso se potencializa mais ainda, né? Com certeza. Porque os rituais, a vida comunitária também ajuda a vivenciar isso. Muito. A gente não pode viver dissociado, né? Isso. Temos que estar juntos nessa história. Isso é bom demais. É importante a nossa postura, a gente, dentro dessa tradição, dentro dessa religião, o que é que ela nos ensina. E aqui, esse monge disse para o outro assim... tem uma historinha aí que a Ana trouxe para a gente aqui. Aqui, ó. Aí diz, até durante agitações e grandes revoltas, deve-se conservar a calma do espírito. Olha que lição, hein? Gandhi, né? Gandhi ensinou isso a gente, né? Nada de resolver nada com confusão. Tudo tem que ser com a paz, né? Com a calma. E ele mostrou isso para todos nós. Jesus, todos esses luminares que aqui estiveram. E ele responderá, não é nova a vossa verdade. Por que devo forçar minha calma de espírito quando todo o meu corpo treme de tensão? Responde para o monge, né? E ele diz, isso é o quê? Lei do aperfeiçoamento. A lei do aperfeiçoamento. Ele responderá, isto também não é novo. Que vantagem tem um aperfeiçoamento? Então, diz ele, o exercício da calma leva à dominação sobre as várias condições do corpo. Então, a importância disso, da gente as várias condições, inclusive do adoecimento. Do exercício, exatamente do adoecimento, porque você tem que ter o quê? Aceitação. Para você melhorar, primeiro você tem que aceitar, para depois caminhar para outro patamar. Ou seja, e não se revoltar, né, e ficar praguejando, que nada disso vai resolver a vida. A gente tem que exercitar essa aceitação em prol do aperfeiçoamento. Nós estamos vivendo aqui essa experiência humana nessa escola para aprender a desabrochar. Desabrochar o quê? Não é criar algo que não existe. É simplesmente aquele botão que está fechado, já trouxe tudo, todos os valores, todas as características ali divinas estão dentro do nosso ser, mas está ali às vezes fechadinho, nosso coração endurecido, fechado.
E aí, no próximo bloco, vamos falar o que precisa acontecer para que a gente realmente possa se abrir, para que a gente possa experimentar isso aí que o monge disse, né? Isso. É o aperfeiçoamento, gente. É como lapidar uma pedra. Pensa em um diamante. Um diamante. Que vai ter que ser isso. lapidado para trazer a sua beleza. Exatamente. Mas será que a gente quer ser lapidado? Às vezes a gente faz uma crítica, fala alguma coisa, meu irmão precisa melhorar. Já vem, a pessoa já fica com a cara feia, né? Não gosta. Então acha que não tem nada mais para aprender, que já aprendeu tudo. Então, quais são as características humanas que estão impedindo o nosso florescer? Estamos juntos com você de volta aqui na sua 106.1 Cardeal FM, com o quadro Florescer. E hoje o nosso convite é como podemos florescer na nossa espiritualidade. O que é que impede esse florescimento? Que na verdade é mostrar aquilo que somos em essência. Aquilo que está guardado dentro, que a gente trouxe da nossa fonte, né, divina, de onde viemos, porque nós somos também centelhas divinas. Temos essa centelha divina. E quem está aqui com a gente refletindo sobre esse tema do florescer na espiritualidade é a presidente da União das Sociedades Espiritualistas, Filosóficas e Científicas e Religiosas, Ana Santos. Ela nos trouxe uma historinha no bloco passado e a gente segue o que esse monge está nos dizendo, né, Ana? São recados maravilhosos, né? Uma das coisas que você até colocou aí, Patrícia, que é importante para esse nosso caminhar, é a gente não ter divisão. Isso. E nós precisamos que esse mundo se transforme, se modifique e que a gente veja a ciência trabalhando unida com a espiritualidade. Isso. Porque a gente não vai ter mais, então, cientistas programando armas que matam gente de um bocado de vez, coisas para guerra. Nada disso. Só vou produzir aquilo que é para o bem da humanidade. Ou seja, se cada um floresce espiritualmente na sua profissão, no seu lugar, vai trazer o bom. A gente começar a compreender tudo isso para que a gente também não permita que o fanatismo entre no nosso ser. Porque isso aí é muito sério para o nosso crescimento, para o nosso florescimento, impede, né, o nosso florescer. Então, são cuidados. E quando aquele monge falou da lei do aperfeiçoamento, ele disse, por que essa lei do aperfeiçoamento? Então, a gente vai ver o que foi que ele estava querendo dizer também, e ele dá uma sequenciazinha falando da nossa casa comum, né, que o nosso Papa fala tão bonito sobre isso, né? A casa comum, essa casa maravilhosa, esse belo planeta azul que nós moramos e que temos que amar e ter cuidado com ele. E ele diz o seguinte, ele disse que a Terra está em estado de emergência e que é necessário o quê? Que haja mais prontidão da nossa parte, vigilância, nossa força interior, a nossa calma e uma coisa, gente, que é importante a gente ter, a alegria interna. Nada de tristeza, temos que ter alegria interna para não chegar ao nível que nós estamos chegando, né, de tanta depressão, de tanta coisa que está trazendo para o mundo. E o Setembro Amarelo traz isso, né? Esse alerta, entendeu? Então, fique atento, se seu amigo está com tristeza, chama ele para ser alegre, leve para algum lugar, a gente fazer essa campanha um com o outro, né? Essa amizade social é importante também nessa hora. Então, ele aí incentiva, né? Por que tudo isso está acontecendo? Ele está dizendo que não há mais espaço para que a gente tenha tanta luxúria, conversas longas e insensatas e de distrair as nossas mentes com situações que não estão em nosso alcance para resolver. Deve-se buscar o quê? A gente, na nossa vida, que a gente vai ser feliz. A simplicidade, a beleza, a prática dos ensinamentos e o contentamento em você poder servir de forma fiel e de forma desinteressada. Não é você pegar o serviço, vou fazer serviço porque eu vou ganhar isso, porque Deus vai ser bonzinho comigo, vai me dar isso. Não, vamos parar com isso. Ou porque foi determinado, né, pelo meu grupo, pela minha religião, que eu tenho que fazer uma obrigação, tenho que praticar caridade, então eu tenho que fazer. Pronto, fiz minha caridade de hoje, cumpri, tô ok. Não é sobre isso, gente. A gente está falando de algo genuíno, né? Essa amizade social fraterna, esse amor pelo outro, é viver a espiritualidade. A questão é que nós estamos embrutecidos, com uma matéria bruta que precisa ser lapidada. E olha aí que eu achei interessante, ele perguntou, mas para que aperfeiçoamento? E quando
Quantas pessoas falam, para que eu vou perder tempo com isso, gente? Eu quero curtir a vida, aproveitar, só ter uma vida só. Então, o que interessa são as minhas necessidades, o que tá bom para mim. Se não tá bom para o outro, dane-se o outro. Tá bom para mim, tá tudo bem. E assim a gente tá vivendo, né? E se não seguir isso, o que é que acontece? A gente vai ver muitas situações emergirem, como ele diz aqui, que vai desafiar a inteligência, a harmonia e o desenvolvimento espiritual. Olha a seriedade disso. Então, o que é que nós temos que manter? Qual é o remédio para tudo isso? A fé, a calma, o foco. Eu quero isso, eu vim para isso, você saber conduzir sua vida, a meditação ou prece, o que você quiser fazer, a conexão com o divino, a ação de qualidade, ações de qualidade, gente. Não adianta fazer ações que não tem nada a ver com qualidade e a gente dizer que está fazendo alguma coisa. Isso a gente tem que pensar muito. E essa busca incessante, né? Até o mestre falou, né? Que busca incessante pelos tesouros, né? Que a traça não rói, a ferrugem não consome, os ladrões não roubam, e nós vamos encontrar os nossos alentos para esses momentos internos, nesse momento tão forte que nós estamos passando no nosso planeta. A gente tem acumulado tantos tesouros, né? Que aí roupas, marcas, e aí a traça vai levar, e aí mesmo as coisas que a gente tem, carros e tal, tudo isso também a ferrugem vai levar. E quais são esses valores, né? Que nada disso leva, que o tempo, que é perene, né? Esses valores que a gente traz e que a gente leva, né? No momento da nossa partida, ou do nosso quando a gente desencarna, dependendo de cada um, na sua forma de ver. Então, que valores são esses que estão presentes? O que a gente está cultivando de verdade? Aqui no programa Sintonia, a gente costuma dizer informações que transformam, ensinando você a viver aquilo que realmente importa. Com certeza. O que realmente importa. Porque tudo vai passar, gente. Então, é a gente valorizar nossa humanidade, o que há de humano em nós, o que há de divino em nós. Porque essas bobagens, né, que a gente vive, marca, eu sou isso, nossos títulos, isso tudo... Tudo passa. Passa. Tudo passa. Porque você não leva nada disso. E aí, como é que a gente pode entender espiritualidade e religião? São coisas totalmente diferentes, né? Sim, espiritualidade, a gente tem que entender o seguinte: nós somos matéria e espírito. Se eu não tivesse espírito, eu não estava aqui falando. Que é meu espírito que está animando o meu corpo, que está fazendo eu falar. Patrícia, todos nós que falamos alguma coisa, que estamos falando, lógico, todo mundo fala, né? Então, é o espírito que vem e nos anima. Então, a gente sabe na espiritualidade o quê? Que existe uma força divina, que existe um incriado criador, que projetou tudo isso, gente, que acontece. E não adianta ninguém dizer que querer vai ver Deus, que isso não acontece. É uma energia poderosa. Aí vem os outros, que são os criadores, e aí acontece essa criação que está aí, esse ser humano que foi criado, o reino vegetal, o reino animal, o reino mineral, tudo nos foi dado para que a gente tenha uma vida sadia, né? Para que a gente comece a entender tudo isso. Então, a gente tem que entender que a espiritualidade é isso. Religião é outra história. A necessidade de educação. A gente não tem várias escolas que a gente vai estudar. Vou estudar administração, contabilidade. Eu decido, na minha caminhada espiritual, algo que me chama mais atenção e que está dentro do meu espírito, que encaixa lá bonitinho. A gente sente encaixar e a gente vai nesse caminho. É isso as escolas, que a escola é religar, né, religião, ligação com Deus. Então, elas têm um papel. Então, a gente tem que prestar atenção e ter calma para fazer o quê? Viver bem, viver em conjunto. Não precisa ter guerra religiosa por causa de Deus. Ele não quer isso. Esse não é o caminho. Então, a gente tem que começar a observar e ver por que, por exemplo, nós temos a Unisóis, né? Com várias tradições, várias religiões, e a gente vem o quê? Se aperfeiçoando, exercitando essa convivência, porque a gente convive, todo mês se encontra para a gente conversar sobre temas. Então, nós vamos conversar temas que una.
E não eu vou trazer temas específicos de cada tradição, porque sabe que vai desunir. Cada um tem sua forma de agir. A metodologia é de cada um. Agora, o essencial é que a gente tem que trabalhar para a gente provocar essa união no nosso planeta. E aí nós não teremos guerras religiosas. E a gente sabe que temos várias guerras religiosas acontecendo, além dessas que são as mais faladas, né, da Ucrânia, da Rússia, mais é Israel, mas a gente tem guerras, muitas e muitas e muitas guerras acontecendo. Exatamente. Então a gente precisa que o mundo se transforme, porque toda essa situação, os nossos maus pensamentos, as nossas iras, a nossa inveja, tudo isso vai ficando uma energia em torno do planeta que fica difícil de ser administrada. Então é preciso a gente limpar a nossa mente, ver as nossas ações e tudo, para que o planeta Terra seja realmente a casa confortável. Exatamente. A nossa casa, Patrícia, por exemplo, se você entra numa casa de uma pessoa que briga muito, que só anda reclamando da vida, que não tem outra coisa para fazer, só isso, você chega lá, você se sente mal. Ih, essa casa aqui, deixa eu ir embora. Mas você chega numa casa que tem aquela coisa gostosa, né? Os donos da casa, todo mundo vive numa outra situação de aceitação de tudo na vida, transmite aquela calma dentro da casa, né? Não tem confusão, você sente bem. Poxa, que casa gostosa, que lugar bom de ficar. E você fica. Então a gente tem que entender uma coisa: o que é que nós estamos fazendo com o nosso planeta Terra, que nos foi confiado para que a gente resida nesse planeta? Foi que para criar tantas fronteiras, tanta destruição com o outro? Não foi para isso. Então ele tem que brilhar no cosmos. Exato. E não ficar como ele está, né? Aquilo que você diz, né, Ana? A gente às vezes reclama porque o mundo está assim, porque a natureza está agressiva agora. Na verdade, é uma reação do que a gente emanou também. Se eu estou mandando para o universo, para esse mundo, violência, né? E não é que a natureza seja violenta, é o que eu estou propondo. Às vezes a gente fala assim, mas hoje aconteceu uma coisa, por que eu tomei essa topada? Por que isso aconteceu comigo? Quem sabe lá atrás a gente se esquece. Quanto que eu fui violenta também, eu joguei violência para o mundo. A gente está aqui como se fosse um barril. Se a gente está jogando, uma hora aquilo vai desaguar. E vai desaguar onde? Na nossa própria vida, no nosso próprio campo, né? Então vamos jogar amor, vamos jogar paz, solidariedade, compreensão, valores cristãos. O florescer da espiritualidade é isso, é viver o que nós somos em essência. E tentando a gente falar assim, mas eu queria florescer financeiramente. Eu queria florescer na minha aparência, parecer mais jovem, mais bonita. Eu queria florescer intelectualmente, fazer curso e tal. Se a gente não floresce primeiro no espiritual, esses outros aspectos da vida também não vão Se você floresce no espiritual, você vai florescer também financeiramente, porque você vai saber o que? Usar o dinheiro. Aí a questão do dinheiro é essa, a utilização. De que forma eu estou usando esse dinheiro? É com droga? É com álcool? É com fumo? É com isso, é com aquilo, prostituição? Isso aí, minha filha, realmente não vai para canto algum. Mas se você está sendo uma pessoa que tem recurso, porque o recurso é dado para estar aí para todo mundo, né? Mas você saber usar, sim, é que é importante. E aí é aquele exemplo daquela pessoa que recebe só um salário, mas o dinheiro dá para tudo, menina, no final do mês dá ajuda. Todo mundo diz, meu dinheiro é fêmeo, rende tanto. Rende tanto, abençoado, né? Agradecido naquilo que tem. E assim, se o dinheiro pode ser pouco e rende, essa natureza que é abundante nos dá tanto, né? E que hoje está sofrendo, a gente falou aí, né? Das dores, a terra está em dor, né? A terra está... E ela está gritando, né? Sim. Porque não tem sido fácil para ela. Você já pensou essas queimadas todas que estão acontecendo? Sim. Com menos espiritualidade, mais dor na terra. Dor, exatamente. Essas guerras, Olha, sim, eu vi uma cena uma vez que eu achei... É um cenário triste, né? Que foi o cenário da Ucrânia até. Tá. E teve um bombardeio. Há casas caídas e tudo. Aí apareceu na televisão, na filmagem, uma senhora num apartamento, no edifício que ela morava, todo já destruído, ela regando uma plantinha. Mas, menina, aquilo me chamou a atenção. No meio daquele caos, ela não deixou de dar um pouco de água para aquela planta. Isso
chama atenção, comove a gente, né? De a gente ver uma situação dessa. Então, a gente tem que começar a fazer ações, gente, é pequena, faça ação pequena, não precisa ser grande, não, que vai ser muito bem aceita. A gente tem que ter bons pensamentos, porque o nosso pensamento é que determina tudo. Uma guerra, ela não começa por si só, ela começa por pensamentos também, porque pensa-se na guerra, né? Vamos fazer isso aqui, porque a gente está nutrindo, né? Nutrindo. Que aqui o pensamento fica aqui. Se eu estou com um pensamento de revolta, se eu estou com um pensamento de, como o pessoal fala, vou jogar duro, né? Vou dar o troco. Vou dar o troco. Não perdoa, esse pensamento vai aqui, vai contaminando. E aí acontece também na nossa relação social, na nossa vida, a gente diz assim, mas fulana de tal... Porque tem pessoas que gostam de ser indesejáveis, né? Aí a pessoa fica realmente angustiada e começa a mandar pensamento. Ah, se ela me disser isso, eu vou responder isso. Você já arma a guerra antes. Se ela responder isso, eu vou responder... Já está armado, né? Tá armado. Vamos desarmar, né? Pronto. Então, vamos desarmar e começar a amar com os nossos pensamentos. Ô, gente, olha que lindo. Vamos desarmar e começar a amar a partir dos nossos pensamentos. Eu acho que assim a gente iria florescer. Se a gente floresce na espiritualidade, se a gente retoma o que nós somos em essência, se a gente resgata isso, a gente consegue construir um mundo melhor. Isso não é utopia. Isso. Foi o desejo do Papa Francisco, que a gente estava falando no bloco anterior, quando escreveu a Fratelli Tutti e dizendo, nós somos todos irmãos. Isso é uma verdade. Isso. Tem alguma mentira nisso aí? Nós somos todos irmãos, filhos do mesmo pai, católicos, cristãos, evangélicos, né? Pentecostais, espíritas, da religião de matriz africana, somos todos irmãos. Ponto, fato. Como é que a gente vive isso? Aí é que está no dia a dia. Aí que está. E aí é que está o desafio do nosso dia a dia. Esse é o exercício. Então, a Unisós, o que a Unisós tem mostrado para a gente? Isso. Convivendo de forma fraterna, com diferentes religiões. E que mensagem final você deixa para os nossos ouvintes? Já colocamos várias mensagens aqui. Mas o cerne, se a gente pudesse agora resumir nesses 2 minutinhos, Ana, né, de encerramento aqui do nosso programa, como podemos florescer espiritualmente? Ave Maria, tem uma frase do mestre que eu amo muito, né? Faz aos outros aquilo que queres que te faça. Pensa nisso. E a ordem é com, eu digo só 3 palavras, com 3 palavras significativas e repetidas. Amem-se, amem-se, amem-se. É isso que nós precisamos. Quando a gente se ama, né? A gente tem amor pela nossa natureza, a gente não se autodestrói. E esse mês de setembro nos convida a pensar sobre isso. Por que uma pessoa pensa em se autodestruir, né? Isso. Que dor profunda é essa, nessa alma que não está conseguindo florescer? Não se aceitou nem a si próprio, né? Pois é. E qual é o nosso papel também? Ajudar esse outro que tem sofrimento, aquilo que você falou. Se tem alguém triste aí perto de você, deixa lá o problema dele. Se ele está triste, né? Deve ser alguma coisa, eu não me envolvo. Isso não é comigo, é com a gente. É com a gente. É com a gente. E uma coisa boa, Patrícia, também é a gente não levar tristeza para ninguém. Chegou a hora da gente só levar alegria. Chega de tanta tristeza. Olha. Chega. Chegou a hora. A natureza está dizendo isso. Chegou a hora da gente não queimar, não destruir, não matar, não ser arrogante. Chegou a hora de ser calmo, alegre, paciente e acolhedor. Isso mesmo. Já passou da hora. Já passou. Estamos já na culminância da destruição, né? Exatamente. A terra está gritando. Ana, é sempre um prazer falar com você, sempre muito bom. Deixa aí seu recado final, se tiver algum convite a fazer. Muito obrigada por estar com a gente hoje, tá? Estou muito feliz de estar aqui com você, Patrícia. Esse papo é tão gostoso, é tão bom. A gente se reunir, várias pessoas assim, a gente conversa muito. Você ter seu grupo de amigos, que a gente senta e vai conversar essas coisas, trocar essas ideias. Isso é bom demais. Essa é a mensagem que eu posso deixar, porque com isso a gente vai crescendo cada vez mais. Essa é a mensagem, então, que a gente deixa. Aproveite essa entrevista e repasse para outras pessoas também, tá? Beijo grande para vocês e até o nosso próximo encontro.